Olá a todos! Bem-vindos a mais uma live da série Conversando na Janela. Hoje com uma pessoa super especial. E várias pessoas me pediram essa live, então é um convite mega especial que eu precisei fazer. E eu vou começar. Antes de abrir para perguntas, eu vou fazer tantas perguntas para Kátia. E eu já estava fazendo aqui no ensaio. E sejam muito bem-vindos. A gente hoje vai falar com a Kátia Fujiwara. Pronunciei certo? Certíssimo. Fujiwara, que é psicopedagoga do CEDAW. E que vai conversar com a gente sobre dicas de estratégia para ajudar no processo escolar das crianças que usam implante coclear. Kátia, a primeira coisa que eu vou te perguntar, depois se você se apresentar, é sobre o CEDAW. Mas primeiro se apresenta pra gente, fica à vontade de contar sobre a sua experiência profissional, por favor. Olá, boa noite. Que querida, é um prazer. Parece um sonho eu estar aqui conversando com você e com todos, né? Eu sou psicopedagoga, eu trabalho no Centrinho, no CEDAW, e sou realmente apaixonada pelo que eu faço. Então, eu amo o que eu faço, fui parar nesse mundo aí da reabilitação e eu estou muito feliz de participar. É um prazer, uma honra. Obrigada. Seja muito bem-vinda a essa live. A gente está fazendo uma série de vídeos com os melhores profissionais relacionados ao implante coclear e você com certeza não poderia ficar de fora nessa série, porque o seu trabalho é muito conhecido por todo o Brasil. Deixa eu te perguntar, há quanto tempo você trabalha no CEDAW? Eu trabalho no CEDAW há 27 anos. Uau! Eu sou quase uma peça de museu lá do CEDAW, né? Muito tempo de CEDAW. Então, as crianças que você alfabetizou, se não alfabetizou, você ajudou no processo, já devem estar adultas, já devem ter filhos, né? Você já deve ter netinhos das crianças do CEDAW. Sim, que eu já tive o prazer, né, nosso, de receber as crianças, filhos de ex-pacientes nossos lá do CEDAW. Então é uma alegria eu encontrar com eles, já casados, com filhos, formados, fizeram faculdade, uma delícia. Mas que emoção isso. Eu vou te fazer uma pergunta que é uma pergunta que todo mundo confunde, inclusive eu fazia essa confusão. O Centrinho e o CEDAW são a mesma coisa? O CEDAW, né, é um centro de desenvolvimento auditivo e ele faz parte, é um programa de reabilitação do Centrinho, do hospital. E o CEDAW é uma escola? Não é uma escola. Muitos confundem, né? Porque as professorinhas estão lá, as crianças, né? Chegam de ônibus com mochilinha, porque estão ali trazendo lanchinho. Parece uma escola. Então, às vezes, até os próprios funcionários do Centrinho falam, é a escolinha, que lindo. Mas, na verdade, o CEDAW não é uma escolinha. É um centro de reabilitação, né? Faz parte do Centrinho. É composto por uma equipe interdisciplinar, né? Eu sou abençoada por trabalhar com profissionais de diversas áreas, as fonos, a psicologia, o serviço social, terapia ocupacional, né? Então, assim, é uma equipe interdisciplinar que atua, né? Que trabalha com as crianças dentro de uma abordagem oral, com as crianças com deficiência auditiva. Muito legal. E me fala uma coisa, você é psicopedagoga, você é pedagoga, você é psicóloga. Exatamente qual é a sua área de atuação? Como que você chegou no CEDAW? Por favor, conta um pouco pra gente. Eu sou um pouquinho de tudo, viu? Na verdade, é aquilo que a gente fala, é propósito de Deus mesmo, né? Eu sou pedagoga, né? Eu sempre sonhei em ser professora, eu fiz um magistério, fiz a pedagogia, nunca imaginei trabalhar com criança surda, né? Com deficiência auditiva, e fui fazendo estágio num berçário. Na minha época eu estudava pedagogia. Quando surgiu a oportunidade de uma bolsa no Centrinho para trabalhar como pedagoga, eu fui fazer o teste, né? Na verdade, foi uma conversa, uma entrevista,
E aí, quem chegou? A minha ex-chefe do berçário, que já trabalhava no centrinho. E ela comentou com a pessoa que estava me entrevistando, na época, minha chefe, né? Olha, essa menina gosta de criança, não perde ela. Ela é boa com criança. E aí eu comecei como bolsista, trabalhei 2 anos como bolsista. Fiz depois a habilitação em audiocomunicação, 2 anos na Unesp, para trabalhar especificamente na área da deficiência auditiva. Depois fiz psicopedagogia, e é assim, sou um pouquinho de tudo lá. Eu acho que os melhores profissionais são aqueles que eles vão se modelando conforme as oportunidades que surgem na profissão. E eu tenho certeza que o seu trabalho é muito gratificante, porque o CEDAW ele foi pioneiro nesse trabalho, né, de trabalho de reabilitação auditiva para alfabetizar crianças com implante coclear. O implante coclear, acho que ele basicamente começou no Brasil, no centrinho, né? Sim, com a doutora Rosimbo, a amada doutora Cecília, que idealizou o CEDAW, né? Então, acho que por isso que deu tão certo. Foi pensado com muito amor. E aí, estamos até hoje lá. Vamos completar 30 anos de CEDAW esse ano. É muito legal saber disso. Eu tenho 33 anos de surdez. E aí eu penso que há 30 anos vocês estão fazendo esse trabalho. E eu sei como 30 anos é um tempo, assim, muito grande para a gente se manter dentro de uma mesma área, né? Então eu tenho muito orgulho do trabalho que vocês fazem. Eu não tive a oportunidade ainda de conhecer o CEDAW, mas eu já estive em Bauru e eu admito que eu fiquei impressionada com as crianças de Bauru, do desenvolvimento de linguagem das crianças, que elas são, assim, crianças inteligentíssimas, crianças super bem comunicativas e fazem umas perguntas difíceis. Eu fiquei até meio sem graça você ver uma criança de 10 anos conversando com você com a maturidade de uma menina de 14, 15 anos. Eu fiquei impressionada com o trabalho que vocês fazem, com o resultado desse trabalho, né? E aí nós vamos entrar para as perguntas. E eu queria começar e que você explicasse um pouquinho do trabalho que você faz dentro do CEDAW, exatamente qual o seu trabalho prático, para a gente poder direcionar as perguntas exatamente para o trabalho que você faz. Sim. Como eu falei, é um trabalho interdisciplinar. Então, nós trabalhamos com as pedagogas, trabalham com grupo de crianças, né? 3 a 5 crianças por grupo. Elas são retiradas pelo atendimento individual de fono, né? Tem o apoio a família tem o apoio da psicopedagoga, tem o atendimento da TO com as crianças também, em parceria conosco. Então, o meu trabalho, né, das psicopedagogas é trabalhar realmente a estimulação da audição, né, e a linguagem falada. Né? Então, a gente trabalha mesmo, o CEDAW ele é diário, é de segunda a sexta. As crianças que participam do CEDAW moram em Bauru ou região, que podem frequentar todos os dias o CEDAW. A terapia conosco é 2h30 por dia, né? Então, é muito tempo. E esse é o nosso trabalho. Muito legal isso. Então, o trabalho de vocês são atividades pedagógicas com as crianças e também reabilitação auditiva. Sim. Muito legal. Obrigada por isso. Tem várias mães aqui que tiveram o privilégio de serem atendidas, que os filhos tiveram o privilégio de serem atendidas por você. Então, elas estão aqui em peso assistindo para ver como o seu trabalho é marcante, como o seu trabalho muda a vida das pessoas, né? E aí a gente pode entrar para as perguntas, tudo bem? Você fica à vontade se a gente entrar para as perguntas. Claro. Assim, eu tenho uma mãe perguntando que o filho dela tem muita dificuldade de compreensão de texto, interpretação de texto. Como que ela pode ajudar ele na questão de interpretação de texto? Eu acho assim, tem que ler o texto, né? E depois ir por partes. Porque a criança, ela precisa do todo primeiro, né? Ela faz uma primeira leitura e depois ela tem que ir por partes. Então, ela lê uma frase e fala, o que você entendeu?
O que está dizendo aqui? Ela tem que ir por partes interpretando esse texto para a criança, se ela já tem esse domínio auditivo de estar ouvindo, né? Obrigada por essa responder. Tem uma outra mãe perguntando se toda criança implantada deveria ter um acompanhamento com um psicopedagogo além da fono. Se você acha importante esse o papel do psicopedagogo junto com a fono. Eu acho, né? Como é que eu vou falar que não? Eu acho importante, né? Mas, lá que é bom assim esclarecer que nós somos psicopedagogas do CEDAW e realmente a nossa atuação ali ela é um pouco única. Não há uma outra psicopedagoga a não ser a nossa querida Adriane, né, lá no Sul, que já passou conosco, foi nossa parceira, que trabalha na área da deficiência auditiva. Mas um profissional que venha a somar, que venha a contribuir para o desenvolvimento dessa criança, eu acho sempre muito válido, né? Seja o psicopedagogo, seja o psicólogo, seja a terapeuta ocupacional. Eu acho que se vem a somar com a necessidade da criança e contribuir para o desenvolvimento dela, eu acho bom. Muito legal, obrigada por falar isso. Eu sempre tive uma dúvida. E sabe que eu admito para você que eu não sei direito qual que é o trabalho do psicopedagogo. Eu tenho a ideia de que o pedagogo é o professor. É isso, se eu estou enganada. Então, o psicopedagogo é alguém que trabalha junto com o professor. Sim, ele é um pouquinho de tudo, né? Só que eu sou uma psicopedagoga que foi trabalhar na área da deficiência auditiva, né? Eu e as meninas, as minhas companheiras, né? As minhas. Então, assim, é uma mistura, é a formação mesmo que Deus me fez seguir e esse caminho. Legal. Para entender melhor esse trabalho, acho que fica mais fácil ir perguntando em vez de ficar supondo, né? Tá. E assim, você gostaria de dar algumas dicas? Porque a gente falou, quando a gente conversou, você falou, eu gostaria que a gente entrasse em dicas de estratégia que trabalham. Você gostaria de falar um pouco sobre essas dicas e essas estratégias que vocês usam no CEDAW? Lac, eu acho assim, lá no CEDAW, a gente trabalha com as crianças, estimulando o tempo todo a audição, né? O tempo todo. Através, por meio de atividades pedagógicas, por meio da leitura de livros, da música, é o tempo todo. Então, eu acho que nesse momento, principalmente neste momento, que a família está em casa, este papel ainda é mais para ela, né? Do que para nós, porque nós estamos fazendo teleatendimento, mas a gente não consegue atingir a criança como a gente consegue no atendimento presencial. Então, eu acho assim que a dica é para os pais neste momento, né? Então, assim, é difícil, eles estão em casa o tempo todo, né? Antes os pais não tinham tempo, porque tinham que trabalhar, levar a criança para a escola, fazer isso, fazer aquilo, ir para fono. Agora eles têm muito tempo, né? Só que acontece que em casa, e aí? Como é que faz, né? Eu acho que tem que propor uma rotina para esses pais. Os pais precisam fazer uma rotina. Primeiro, acordar essa criança mais cedo. Ela não pode dormir muito tarde e nem acordar muito tarde. O que está acontecendo é que as crianças estão dormindo, né? Acorda lá para as 11 horas, meio-dia, tempo que fica sem implante. Então, assim, eu acho que estabelecer uma rotina neste momento é fundamental. Acordar essa criança mais cedo, né? Colocá-la para dormir mais cedo para que ela acorde mais cedo, né? Acordar essa criança com implante, né? Os pais às vezes falam assim, mas ele não acorda, tem que ir lá, puxar o pé, puxar a coberta, abrir a janela. Coloca o implante, liga o implante, coloca o implante, bom dia, flor do dia, acorda, tá na hora de levantar, mamãe tá com saudade, levanta, peixe preguiça, né? Eu acho que a partir desse momento, narrar as suas atividades com essa criança. Tomar o café da manhã juntos, né?
envolvê-la nessa atividade, né? O que tem para comer. Até antes disso, vai para o banheiro, acorda, levanta, vai para o banheiro, escova o dente, lava o rosto, já vai verbalizando as ações, os verbos que são tão importantes, né? Eu acho que já começa por aí. Então, toma um café da manhã junto, explora o que tem ali, o que tem no café da manhã. Tem pão, tem bolacha, você quer leite, leite quente, leite morno, cheio, muito, pouco, metade, e assim por diante, né? Envolver essa criança nas atividades dia a dia em casa, né? A tarefa escolar, eu acho que tem que ter o momento certo da atividade da escola, né? O momento que a criança está ali fazendo a atividade da escola não pode ter muito barulho, né? Não pode ter máquina de lavar roupa ligada, a panela de pressão no fogo, a TV ligada por irmão mais velho. Eu acho que a tarefa tem que ter um momento onde a mãe possa auxiliar essa criança a fazer a tarefa num ambiente silencioso, onde ela possa ajudar essa criança, né? Então essas são as estratégias. Tomar um banho junto, brincar, falar o tempo todo com essa criança. E Sprinter tem uma idade certa para começar com essas atividades? Não, eu nunca tentei bebê, mas eu adoraria ter bebê. Pensa você acordando um bebê, você trocando a fralda dele, né? Tudo isso não tem uma idade para começar. A partir do momento que a criança recebeu um implante, né? Que ela ativou, que ela já está aprendendo a ouvir, não pode perder mais nem um minuto. Nem um minuto, não tem a idade. Eu acho que quanto mais cedo começar a estimular, a envolver essa criança neste mundo dos sons é importante. E da mesma forma que eu perguntei se tem idade para começar, existe idade para parar? Ou uma mãe de uma criança, de um adolescente de 13, 14 anos, ele ainda pode realizar atividades como ler para o filho, se ainda faz sentido isso? Faz sentido, né? Eu acho que de acordo com o interesse dele, né? Eu acho que sempre é válido. Eu acho que os adolescentes ainda precisam muito mais, os aborrecentes, né? Precisam muito mais desse apoio, dessa leitura, desse envolvimento, principalmente nas questões de escola, né? No vocabulário novo, nos conflitos emocionais, né? Eu acho que se manter esse diálogo, esse vínculo. Eu penso, minha filha tem 21 anos. Eu adoro estar com ela, conversar, deitar na cama junto, perguntar como foi a escola, a faculdade, o namoro, né? Eu acho que não tem idade não, filho, não, né? Me perguntaram também se tem idade para começar a ter um acompanhamento com um psicopedagogo. Se você acha que tem uma idade para eles começarem. Eu não sei como que vocês fazem no centrinho. Se tem uma idade mínima para começar, como que é? Lá no CEDAL eles começam a partir de 2 anos, né? Ou que já está frequentando a escola, né? De 2 a 3 anos que já estão frequentando a escola e vão até 11 anos, né? A gente tem um limite, se eu não estiver enganada. Mas é isso sim. Eu acho que pode ser uma boa referência para quem perguntou 2, 3 anos para começar a ter algum acompanhamento e até uns 10, 11 anos pode ser uma idade. Mas assim, você acha que tem diferença entre a idade auditiva e a idade cognitiva para crianças que foram implantadas um pouquinho mais tarde, com 4, 5 anos? Eu acho que existe uma diferença entre idade auditiva e idade cronológica. E por conta disso, muitas vezes uma imaturidade dessa criança, né? Porque ela demorou, ela tem uma idade auditiva, ela começou a aprender a ouvir, ela começou a aprender a falar depois da idade cronológica. Então, existe essa diferença sim. Eu acho que a nossa criança, a gente tem que pensar na idade auditiva dela, né? Então, pode sim ter um atraso emocional, né? De maturidade mesmo, ser mais imatura.
Isso não é uma regra, né? Não são para todos, mas pode sim. Né? A nossa criança é mais super protegida, né? Então, eu acho que sim. Principalmente se o vocabulário dela começou um pouco mais tarde, às vezes ela tem um pouquinho de, digamos, de atraso, né? Mas na verdade não é atraso, porque ela começou depois. E aí ela pode ter um pouquinho de atraso no desenvolvimento de vocabulário. Olha, eu vou ser sincera com você, eu até acho que eu, antes de fazer o implante, tinha um comportamento um pouco mais adolescente. Acho que quando eu botei o implante, a minha vida adulta começou, na medida que eu coloquei o implante. É engraçado pensar isso, mas eu acho que a interação com o mundo que a gente tem com o mundo, ele influencia um pouco no nosso comportamento, sim. E não tem nada de errado nisso, porque a gente pode estar interagindo de acordo com a nossa realidade também, né? Sim. Tem uma mãe perguntando assim, se você tem alguma sugestão de atividades para melhorar o vocabulário da criança. É tudo isso que eu estava conversando agora, né? Como é que a gente vai melhorar esse vocabulário? É falando com essa criança, é conversando. Por que, que a nossa criança aprende a falar não primeiro? Tanto que ela escuta, não é? Não pode, não pode, não pode. Eles aprendem rapidinho isso. Então, qual a dica, né? É você realmente, ela precisa estar usando os dispositivos, né? Tanto a ASE ou o implante, ou os implantes, em condições ideais de uso, mapeamento, tudo certinho. Ela precisa estar em perfeitas condições de uso. E as estratégias é envolver essa criança mesmo no mundo dos sons, né? Por meio das atividades de casa, cantar com essa criança, né? Cantar, inventar a musiquinha, fazer as orações, envolver nas atividades do dia a dia. Filho, abre a geladeira, pega para mim 2 tomates, duas cebolas, vamos fazer uma salada? Mamãe vai temperar com vinagre ou com limão? Ah, papai gosta de limão. Vamos espremer o limão? Vamos pegar a faca para cortar. E é isso, aí a gente vai estimulando, né? O tempo todo. Então, na verdade, as estratégias para estimular a fala é falando, né? Não falando por eles, né? Eu acho importante a gente estimular, falar, conversar, mas dar aquela pausa, aquele tempo para que a criança possa processar o que ouviu e ter, né, essa vontade de falar, né? Entendi. Entendi. E qual que é o papel do psicopedagogo junto com a escola? Assim, como que é essa relação do pedagogo? Quando a criança não está no CEDAL, por exemplo, mas ela está numa escola, como você sabe explicar qual é o papel do psicopedagogo em relação à escola? Eu acho que o psicopedagogo, ele faz isso, exatamente isso. Ele leva para a professora algumas estratégias, algumas condutas, para ela melhorar no aprendizado dessa criança, né? Eu acho que ele que é o mediador entre a criança e a professora. Né? Lá no CEDAL, a gente oferece o curso de capacitação para os professores, toda a equipe, mas é toda voltada mesmo para a área da deficiência auditiva. A gente prepara, a gente capacita esses professores. Né? Esse é o meu trabalho como psicopedagoga nas escolas das nossas crianças. A gente oferece o curso de capacitação para todos eles, todos os anos. Deixa eu te perguntar uma coisa, não sei se vocês têm cursos virtuais de capacitação para professores, não pensam em fazer um curso virtual para escolas de fora de Bauru? Nunca pensamos, Lark. Nunca Acho que poderia. pensamos. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo concorda comigo e talvez seja uma boa estratégia para esse momento vocês considerarem fazer, porque tem muita gente que não consegue se mudar para o Bauru, né? Eu acho que até Bauru não comportaria todos os implantados neste momento. Não, não. De repente, vocês pensarem num curso virtual para capacitar professores de fora do estado de São Paulo. Eu não sei se seria possível, mas é uma sugestão. E lembra de uma das perguntas que eu te fiz à tarde, que você até falou que foi bem bacana. Você acha que as crianças implantadas elas podem precisar de metodologias próprias ou individualizadas em relação às crianças ouvintes? Qual a sua opinião sobre isso? Na questão de alfabetização. Eu acho assim, Lark.
Podem precisar sim, né? Nem sempre a dificuldade de aprendizagem é em relação à deficiência auditiva, né? Então, assim, eu acho que a criança, ela aprende a ouvir, ela aprende a falar, ela pode ser muito competente nisso, e quando chegar na fase da alfabetização, ela tem suas dificuldades, né? Então, eu acho importante a gente não pensar que é só por conta da deficiência auditiva que ela tem uma dificuldade de aprendizado, é uma consequência, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. E você indica alguma metodologia que você acha que ela pode ajudar crianças com dificuldade de alfabetização? Se tem alguma metodologia que é indicada? Se vocês conhecem algum método que pode ajudar nisso? Ou fica a critério de cada professor observar a necessidade do aluno e os pais procurarem alguma coisa adequada? Eu acho que os pais, eles devem escolher uma boa escola, né, de acordo com as necessidades primárias dessa criança. Mas eu, particularmente, eu gosto de um método tradicional. Eu gosto. Eu gosto do caminho suave, eu gosto desse início para as crianças, né? Eu sempre trabalhei no processo inicial de reabilitação e pegava sempre os pequenininhos, né? Aí teve um período desses anos, eu comecei a pegar crianças mais velhas, que estavam no processo inicial de reabilitação, mas que também estavam em processo inicial de alfabetização. E eu pensei comigo, bom, deve ser da mesma forma. Se ela aprende o som dos animais, se ela começa a aprender a discriminar, a reconhecer, a ter memória de dois elementos, é a mesma coisa com a alfabetização. Então eu penso assim, é importante saber o nome do alfabeto? Mas decorar o alfabeto não é alfabetização. Né? Fica A, B, C, D, E, F, G, H. Não é. Isso não é alfabetização, decorar o alfabeto. Eu acho importante, a criança tem que ter um repertório, né? Associar, sim, a letra ao, por exemplo, o B, o M de mamãe, o P de papai, o V de vovó, né? O L de lac. Eu acho assim, tem que associar o nome dessa letra a alguém que ela tenha significado para ela, né? As famílias silábicas, né? É tão difícil para eles no começo, né? Como é que pode juntar B e A e da Ba, B, Bi, Bo, Bu, mas é um treino, né? A partir do momento que a criança tem o domínio, o reconhecimento disso, ela constrói palavras, ela escreve palavras. Só que não adianta escrever por escrever, ler por ler. A gente tem que dar o significado do que ela está lendo, o significado do que ela está escrevendo, né? Então, eu acho esse o método mais próximo da realidade das nossas crianças, né? Tem criança que é muito boa, tem criança que foi reabilitada desde pequenininha, que já é uma tagarela, que escuta, que compreende, ela não vai ter dificuldade em qual método a mãe ou a escola escolher. Mas a maioria das nossas crianças precisam mesmo de um trabalho ali, recortadinho. Eu acredito nisso, né? E, por exemplo, eu sei que você prefere esse método, só por curiosidade minha, você conhece o método comum? E, se você conhece, você tem alguma opinião sobre ele? Eu gosto. Eu conheço pouco, nunca tive o prazer assim de. Mas as mães falam, eu acho importante, eu acho que vem somar, né? Eu acho que é um trabalho bem recortado, eu acho que é um trabalho que realmente vem a somar com todo o processo de aprendizagem da criança. Eu gosto. Só para você saber, tem até criança assistindo você.
Ai, meu Deus, meus amores. E E até criança assistindo, porque todo mundo é apaixonado por você, né? E eu acho que você depois vai precisar dar uma olhada nos comentários, porque tem muita gente assistindo que passou pelo CEDAW e que é apaixonado pelo trabalho que vocês fazem aí no CEDAW e está te dando parabéns. É, e além do método comum, o método fônico, você tem alguma opinião sobre ele ou você nem conhece? Não, também acho, gosto também, acho que algumas crianças se beneficiam sim, né? É, acho importante aprender o nome das letras, os sons das letras, né? Eu acho o nosso português muito complicado, né? Eu acho que ele é cheio de pegadinhas para nossas crianças, né? Então você tem lá a letra C, que tem o som de can, né? E aí você tem que trabalhar isso com a criança. Mas eu acho que tudo que é explorado, que é falado, que é conversado, que a criança é exposta a este mundo, eu também acho que para algumas crianças é bom sim, mas não para todas, né? Eu acho que é um apoio, é um método sim. Só para ficar claro, porque eu não tenho filhos, né? Então, algumas vezes as mães vêm me perguntar algumas coisas e eu fico um pouco confusa. Então, essa aula que eu estou assistindo, essa conversa, está sendo um aprendizado para mim. Já falaram, não é comigo, que você tem que conversar com um psicopedagogo. Mas eu também gosto de saber responder algumas coisas. Só para ficar claro, qual que é o papel da família e qual que é o papel da escola no processo de alfabetização, só para não ficar confuso, porque às vezes os pais falam, mas isso é a escola que tem que ensinar, e às vezes o papel também é da família, por exemplo, na aquisição de vocabulário, pelo que você está falando, é papel da família também, não é exclusivamente da escola. Então você consegue detalhar para a gente qual que é o papel da escola e qual que é o papel da família nesse processo de alfabetização da criança? Tem que ter uma parceria lá, que é o meu ponto de vista, né? Principalmente para as nossas crianças. Não dá para a escola trabalhar sozinha e a família trabalhar sozinha, né? Tanto que nem a reabilitação trabalha sozinha. Eu acho que a tríade é importante, né? A reabilitação, a família e a escola. Então, eu acho que os pais têm que estar presentes, sim, têm que participar. Né? Eles não são alfabetizadores, mas eles têm que estar apoiando, têm que estar fazendo. Eu acho que agora está muito mais evidente as dificuldades da criança quando ela está fazendo as atividades em casa, né? Porque lá na sala de aula, ela tem todo um contexto, ela tem um amiguinho que ela pode olhar e copiar, né? Então, às vezes, a professora fala, mas tá tudo bem. Ela tem uma letrinha linda, né? Ela copia, ela faz tudo, nossa, uma graça, né? E nem sempre as mães percebiam isso. E agora que as mães estão fazendo as atividades com as crianças na escola, em casa, isso ficou mais evidente. A dificuldade de compreender. Nem sempre ela compreende aquela atividade. E ela faz porque ela copia, né? Então, eu acho que tem que ter esse feedback. A mãe agora, ela é o termômetro, né? Que tá com a professora. Tem que ter isso. A escola, a professora tem que ser capacitada, né? Ela tem que ter preparo para isso, né? Simplificar, resumir o texto, mandar o material antes para esses pais, para poder trabalhar com essa criança esse vocabulário, né? Então, assim, eu acho que o papel da escola é sim alfabetizar, é sim o aprendizado, mas que a família deve contribuir muito, ela tem que ser parceira. É o meu ponto de vista. Não sei se eu te respondi. Sabe um comentário que eu queria saber? No CEDAW vocês trabalham muito mais a parte da reabilitação auditiva, né? Não é uma escola, então não é para criança alfabetizar lá, ela só é preparada para chegar na escola e ser alfabetizada na escola. Mas elas acabam, com as atividades que vocês fazem, elas acabam alfabetizando um pouco mais rápido, não? Um pouco mais rápido, Eu eu já acho tive que relato, eu já tive relatos de uma mãe que falou que o filho dela ficou no CEDAW 2 anos e ele aprendeu a ler com 4 anos. Não pode acontecer. assim, deve ser o mesmo que hoje mandou uma mensagem para mim e falou assim:
Kátia, você tá com a voz rouquinha. Por que você tá doente? Eu falei, não, meu amor, não estou doente. Eu estou rouquinha, deve ser porque eu já tô velhinha, tô com a voz de vovozinha, né? Claro, Lac, que a criança que foi precocemente implantada, que recebeu reabilitação desde os primeiros anos de vida, que tem um trabalho intensivo como do CEDAL de reabilitação, de estimulação, ela sim, ela pode, né? A gente tem relatos, isso é fato, que a criança é a melhor da sala de aula, realmente ela se alfabetizou, ela fala pelos cotovelos, ela já escreve, já lê, temos sim, né? Mas não como, porque, não que ela seja mais rápida porque está no CEDAL. Nós temos crianças com muita dificuldade, que estão ali realmente aprendendo, é um trabalho de formiguinha, de estimulação, né? Mas existe sim, é uma possibilidade sim. Por ser muito estimulado, né? Eu acho que, apesar de você ter falado que varia conforme o caso, isso fica claro que a criança com deficiência auditiva ela não precisa necessariamente ter um déficit cognitivo. Às vezes ela pode demorar mais só porque falta uma metodologia adequada. E pelo visto o CEDAW ele tem um trabalho adequado que consegue estimular a criança de forma adequada para ela poder se desenvolver no ritmo dela, que algumas crianças é mais rápido e outras crianças é um pouco mais devagar. Eu acho que isso mostra que a deficiência auditiva ela não determina nada. Ela pode sim ser apenas uma forma de mostrar que algumas crianças precisam de um trabalho mais individualizado para elas. Pelo menos para quem está de fora, é o que parece. Sim, com certeza, Lac. Eu acho que toda criança, ela tem o seu tempo, ela tem o seu potencial, né? A sua maneira de aprender e com certeza ela aprende. Tem um pessoal perguntando se crianças com deficiência auditiva elas tendem a ser mais agitadas que as crianças ouvintes. É uma impressão que algumas pessoas têm. Qual a sua opinião sobre isso, já que você trabalha com muitas crianças com deficiência auditiva? Sim, elas são mais agitadas porque eu acho que falta um pouco mais de pulso firme, né? Às vezes a superproteção dos pais, ficam com dó, né? Então, assim, eu acho que tem que ter a disciplina, tem que ter regras, tem que ter pulso firme, né? Eu acho que a criança, ela aprende, né? A gente tem, a maioria das nossas, as crianças são inquietas porque falta ali uma comunicação, falta a comunicação que eu digo é assim, os pais serem mais firmes, o não é não, né? Então acaba ficando com dó, elas ganham no choro, elas ganham na birra, né? Então eu acho que tem que ter pulso firme dos pais. Entendi. Estou perguntando também, desculpa, se às vezes a criança ela tem alguns atrasos, principalmente pela idade que ela implantou, ela pode ter algum atraso. Se você acha que o ideal é que a criança que esteja com atraso de linguagem, ela seja reprovada na escola, para que ela consiga acompanhar as crianças da mesma idade auditiva dela. E qual a sua opinião sobre reprovação da criança? Em alguns casos, eu gostaria muito que fosse possível a reprovação. Muito, sabe? Mas, infelizmente, na escola pública, hoje a aprovação é automática, né? E as crianças vão para o segundo, para o terceiro ano sem a menor condição, né? Infelizmente, não são para todos, mas para a grande maioria, né? Alguns precisariam fazer o primeiro ano de novo, fazer um pré, né? A pré-escola bem feita, aquela base, e eles vão sendo aprovados automaticamente, né? Mas eu Eu acho que isso é gostaria que ruim. fosse possível. Eu acho que isso é ruim até para as crianças ouvintes. Eu acho que essa metodologia de progressão automática não é bom para ninguém. Isso faz com que a Não, criança chegue não termine o ensino fundamental sem ter adquirido todo o conhecimento que ela precisa. sim, Infelizmente, ela isso é de bom. fica correndo atrás, né? E aí fica desmotivada, e aí fica inatingível para essa criança, né? E para os pais também.
Tem uma pergunta que eu acho que essa pergunta é ideal para você responder, que alguns professores ainda têm muitas dúvidas quanto ao trabalho da criança com deficiência auditiva na escola. O que você orienta para que eles pudessem se envolver melhor, essas crianças, em atividades da escola? Como que você orienta os professores em relação à inclusão da criança em sala de aula? Olha, o professor, ele tem que envolver a nossa criança o tempo todo. É papel dele, né? Ele tem que envolver essa criança. Às vezes o professor não é nem má vontade, é falta de conhecimento, né? De orientação, ele nem sabe por onde começar. Então, eu acho que é importante que a família converse com esse professor, ela explique sobre a deficiência da filha dela, aquilo que ela já faz, o nível que ela se encontra, né? Tem que ter esse apoio, né, com os professores. Eu acho que o professor, eu penso assim, ele tem que envolver essa criança em tudo, né? Em tudo, não tem nada que ela não possa fazer. Ele tem que envolver ela em tudo. Eu acho que esse é um grande desafio dos professores, eles encararem que é um papel deles, às vezes, incluir a criança na turma, porque as outras crianças nem sempre elas foram preparadas pelos pais de praticar a inclusão. Então, cabe ao professor ser um veículo para que essa inclusão aconteça. Eu acho que quando a gente fala do curso de capacitação, eu acho que o curso que vocês fazem deve falar disso. E eu, particularmente, sou super a favor de haver cursos de capacitação para professores, para que eles sabem que o papel deles é participar desse processo de inclusão, que nem sempre vai acontecer tão naturalmente como deveria, né? Não. Mas, então, tem mais algumas dicas que você gostaria de dar para os pais em relação a, por exemplo, conversas que eles podem ter com a escola, já que eles não é possível que eles tenham um curso de capacitação de professor? Como que você aconselha que os pais façam esse papel de capacitar o professor? O que você sugere? Ter uma parceria mesmo com esse professor, né? Acompanhar as atividades da escola, né? Eu acho que... Ai, fiquei nervosa. Estou nervosa. Desculpa. Fica tranquila. Me dá um branco agora. Eu acho que ele tem que conversar com esse professor, explicar, acompanhar as atividades, envolver essa criança, né? Não dá para abandonar esse professor. Tem que conversar com ele. Tem que ensinar, tem que participar das atividades, envolver essa criança. Eu acho que talvez uma boa maneira deles chegarem, a minha opinião aqui, até para a gente ajudar, já que fiz uma pergunta um pouco difícil. Eu acho que o primeiro passo seria os pais chegarem explicando na escola o que é a tecnologia que a criança ouve. Que a criança usa, né? A gente explicar o que é o implante coclear, porque o leigo, em geral, ele não conhece. O implante coclear é uma tecnologia que está no Brasil há 30 anos. E sabe quando que começou o implante coclear no Brasil? Foi em 90, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim, né? Foi em 1990. E ainda assim, a população em geral não conhece o implante. Tanto que quando eu comecei a fazer o meu blog, muita gente me perguntou se eu tinha sido a primeira implantada do Brasil, porque ninguém tinha ouvido falar em implantagem. E eu falei, não, com certeza não fui. Não foi nem das primeiras milhares. De muita gente foi implantada antes de mim. Mas ainda assim falta muito conhecimento. Então eu sei que alguns pais eles preparam uma cartilha explicando o que é um implante, como que ele funciona, como que a criança pode estar ouvindo, que a idade cronológica dela não vai corresponder à idade auditiva dela, né? E que ela pode ter alguns atrasos de linguagem, pode ter um comportamento um pouco mais infantil, mas é porque ela, auditivamente, ela ouve há menos tempo, não é porque ela tem algum déficit cognitivo. E aí dá algumas ideias de como, por exemplo, você sugeriu que o professor às vezes vai ter que auxiliar no processo de inclusão da criança, porque as outras crianças podem se assustar em relação ao aparelho que ele aparece. Ele aparece bastante. Não é a cabeça de uma criança mais ainda, né? Porque ela é super pequenininha, tipo um aparelho enorme. Esse tipo de coisa que pode fazer parte do curso de capacitação de professores.
Mas eu acho que, acho que a gente está entrando numa área que já não é tanto a sua área. Eu acho que a sua área é mais voltada para a reabilitação, né? Para o trabalho de reabilitação das crianças dentro do CEDAW. E aí eu queria dicas de boas leituras que os pais poderiam ter com as crianças. Esse tipo de dicas, se você puder dar para a gente, eu acho que ajuda bastante. Né? Para a gente poder deixar essa live mais didática para os pais. É bom. A leitura é importante, eu acho que tem que ler bastante para esses pais. Contos, né? Historinhas todos os dias. Eu acho que tem que ler 15 minutos, 20 minutos por dia uma história. Tem bastante gente perguntando se tem um curso online, porque eles gostariam de participar para poder levar as ideias para fora. Mas essa ideia só para quem está assistindo, a ideia do curso online foi minha. A Caixa não falou que tem cursos online que você dá. Não tem curso online. Mas eu já plantei a sementinha e a gente pode considerar. Até porque os pais gostariam de participar de cursos do CEDAW. Vocês fazem cursos para pais que eles podem ir no CEDAW fazer curso de final de semana, coisas assim? Não, no CEDAW a gente faz o curso de o GOF, né, Orientação Fonoaudiológica para os Pais das Nossas Crianças, e o curso para pais com diversos assuntos, né? Mas são para os pais das nossas crianças que estão no CEDAW. Muito legal. Eu vou perguntar uma coisa. Eu tenho esse livro aqui, que é o livro da Lala. Você conheceu o meu livro? Sim. Eu acho que, não sei se vocês receberam o meu livro, e eu tinha conversado com uma mãe que eu queria mandar um novo livro para vocês. Foi. E esse livro aqui, eu acho que ele é um livro que você chegou a ler. O que você acha da opinião de você fazer livro, textos rimados para criança? Vocês acham desse livro? Como lá? Os textos, eles são rimadinhos. Eu fiz ele todo rimado. Você acha que a rima é importante no processo de reabilitação auditiva, de aquisição de linguagem para a criança? Sim. É importante, eu acho que ajuda, tem que ter a rima, né? O vocabulário, é importante. É legal. Tem uma pessoa perguntando como que está funcionando o CEDAW nesse momento de quarentena. Nós estamos atendendo as crianças em teleatendimento, né? A equipe interdisciplinária que está atendendo essas crianças. Estamos atendendo. E aqui tem para fazer essa pergunta inevitável. Se você acha recomendável o uso de Libras para crianças implantadas? Eu acho que depende, Lark, né? Eu acho que se a família escolheu o implante coclear, né? Escolheu por um dispositivo que ensina essa criança a ouvir e falar, eu acho que tem que tentar estimular o tempo todo. Eu acho que tem que partir para uma abordagem que ensine essa criança a ouvir falar. Eu não sou contra Libras, mas eu não acho indicado neste momento. Eu acho que a criança tem todo um processo de aprendizado, né? De estímulo. Então, eu não sou contra, mas eu não acho que se a família optou por um implante, a possibilidade dela aprender a ouvir e falar, por que vai, né, para Libras? Mas falando em livro, estão perguntando sobre o manual do professor. Vocês têm um livro, isso? É um livro do CEDAW, chamado Manual do Professor. Vocês têm esse livro? Já, é uma edição antiga, né? Nós fizemos um tempo e temos sim. Mas é uma edição antiga. Vocês pensam em fazer uma nova edição desse livro? Porque tem gente aqui falando desse livro que eles estão interessados. Não, a equipe não pensou ainda. Podemos pensar em fazer sim, né? Podemos sim. Olha só que engraçado, tem um pessoal comentando que as crianças que estão assistindo viram o livro e ficaram doidas, porque as crianças adoram esse livro. Que bom. E estou perguntando assim se vocês fazem um teleatendimento só para as crianças do CEDAW ou se vocês fazem um teleatendimento para crianças que não participam do CEDAW. Esse teleatendimento é exclusivo para as crianças do CEDAW. O teleatendimento é exclusivo para as crianças do CEDAW, que estão conosco agora. E como é que está sendo esse teleatendimento? Vocês acham que vocês estão tendo um bom resultado? Está rendendo o teleatendimento? Você acha que está funcionando para as crianças?
Eu acho que está sendo bom porque a gente está vendo a família, né? Eu acho que é uma situação diferente do que eles estavam conosco no CEDAW. Então, a família está se virando, a mãe está se virando nos 30, né? Ela está sendo maravilhosa, está nos surpreendendo muito. Então, a gente está conseguindo dar dicas para ela como ela faz em casa com essa criança, né? Com a família, com os filhos, o marido, atividades do dia a dia. Então está sendo muito produtivo lá, que sim, é uma situação nova, mas que está sendo muito bom. Ah, legal. E, de forma, o CEDAW, as mães participam do trabalho de vocês? As mães entram com vocês e participam das atividades? Ou ela é mais centrada na criança e a criança fica no CEDAW junto com outras crianças? Como que é o trabalho exatamente? O trabalho é mais centrado na criança, mas a família também participa da terapia de fono, participa de todo o processo, mas é mais centrado na criança. Ah, que bacana isso, porque geralmente eu tenho conversado com muitas fonos nessas lives e elas têm falado que muito da terapia é centrada na família, para a família poder acolher a criança no dia a dia. Então é legal ouvir que também existem algumas tipos de reabilitação centrada na criança, que é o caso do CEDAW, que é mais focado na criança. Mas a família participa também. Também, né? Não é só a criança, é também. E vocês usam, no processo, no trabalho de vocês usam materiais visuais, vocês usam figuras para as crianças trabalharem. Como que é o trabalho visual de vocês? Eu queria entender um pouco como que é a terapia que vocês fazem no CEDAW. Existe uma rotina terapêutica, né? Então as crianças chegam, existe uma conversa informal, a gente faz o calendário, a gente trabalha a noção de tempo, né? A gente usa o livro, contação de histórias, atividades que envolvam leitura e escrita, né? Os jogos, os brinquedos, tudo. A rotina, as atividades de vivência. Estou perguntando aqui como que a família pode trabalhar para que a criança não fique acomodada na linguagem. Como que ela pode empurrar a criança para ela poder falar mais? Por exemplo, crianças que às vezes têm um pouquinho de preguiça de falar. Dá oportunidade para essa criança falar, dá alternativa, né, de respostas, porque às vezes a gente quer estimular tanto, que a gente fala pela gente e pela criança. Então, expandir esse vocabulário, né, pedir mais, né? Então, você quer um suco, né? Você quer o suco com açúcar, você tem que esticar essa conversa com essa criança. E tem uma pergunta, você falou de música no começo da live, você falou sobre a importância de usar música. Se vocês têm alguma técnica especial para ensinar música para criança com deficiência auditiva? Porque algumas têm dificuldade de pegar o ritmo. Como que vocês fazem em relação a isso? Não existe uma técnica. A gente canta com eles, né, o tempo todo. Eu acho que ritmo, melodia, entonação, né, eu acho que o prazer de cantar, a gente tem o coral lá no CEDAW, então eu acho que não tem uma técnica, eu acho que é cantar mesmo, cantar, despertar alegria, o interesse, vocabulário, ritmo, né? Então você vai pro banheiro, eu vou lavar as mãos, eu vou, com água e sabão, eu vou. E assim, eu acho que eu invento muito música com eles, né? Então tá na hora do lanche, ai que delícia, vamos comer esse lanche para crescer, né? Eu acho que é cantar mesmo, cantar o tempo de cantar muito com eles, proporcionar música para eles. E uma última pergunta aqui, porque eu acho que é uma pergunta mais complexa. Você fala muito da importância da rotina para estimular a criança. Vamos supor que seja uma família que eles não tenham uma rotina muito bem definida. Porque acontece. E aí, como você acha que fica nesse caso? Quando a família não tem uma rotina tão boa, você acha que a família inteira precisa se reeducar? Ou se dá para trabalhar mesmo sem ter uma rotina?
Não, não dá para trabalhar sem ter uma rotina. É importante estabelecer uma rotina. Começo, fim, horário para as coisas, né? Horário de tomar café, horário de fazer atividades da escola, horário de brincar. É importante estabelecer uma rotina. Eu acho impossível uma criança aprender se ela não tiver atenção, se ela não tiver concentração, interesse. A rotina é fundamental. Eu acho que os pais precisam estabelecer uma rotina assim, principalmente agora que estão todos em casa, né? E você tem alguma sugestão de material de apoio que os professores poderiam usar com as crianças nas escolas? É, eu acho que é o material deles lá que mais tem que ter as adaptações, né? Eu acho que o professor, ele tem autonomia para isso, ele sabe o que ele faz, o que ele tem, mas acho que para as nossas crianças muitas vezes tem que ter as adaptações, né? O currículo individualizado, né? Eu acho que para muitas das nossas crianças tem que ter um material adaptado. Quais seriam essas adaptações? Você consegue dar um exemplo de alguma adaptação que a gente poderia fazer? Por exemplo, eu acho que tem que ter muita figura, né? Tem que ter alternativas de resposta, tem que ter o texto antes, né? São importantes que tenha o texto antes, a atividade que vai ser desenvolvida, que os pais tenham antes. É isso. Olha que coisa engraçada. Eu não sou criança, tal, mas eu tenho algumas dificuldades de entender línguas estrangeiras. Então, quando eu vou assistir um vídeo e eu estou fazendo aulas de inglês ou de francês, que são línguas que eu estudei, eu geralmente pedia para o professor me mandar o material antes para eu poder ler. E para quando eu assistisse o vídeo ficasse mais fácil de escutar. Então, eu acho que uma criança pode se beneficiar da mesma forma, de repente, o professor adiantar o material, ou passar alguns textos para os pais, para eles estudarem junto com a criança, ela já chegar na escola um pouco mais preparada do que os outros Com certeza. alunos. Com certeza. Então, pessoal, a gente já está quase 1 hora no ar, então a gente já deve estar encerrando a nossa live agora. Se vocês tiverem alguma última pergunta para eu passar para a Kátia, senão eu vou encerrar. Eu agradeço muito pela participação, teve muitos elogios, teve muitas mães contando sobre o trabalho do CEDAW, muita gente feliz, muita gente apaixonada pelo trabalho que vocês fazem. E eu te agradeço pela boa vontade de compartilhar conosco o trabalho que vocês fazem, o seu conhecimento, a sua experiência, principalmente porque é muito tempo trabalhando com crianças implantadas. E tinham algumas comentando, a Bianca Bolpato aqui, que ela estava comentando que ela foi uma criança do CEDAW. Né? Ela comentou que ela estava assistindo a live, estava adorando por aquela legendada. E eu acho que esse seu trabalho é muito bonito. Se você gostar, se você quiser dar uma última palavra para a gente poder encerrar, né? Eu queria agradecer de coração essa oportunidade. Fiquei bastante nervosa, né? Foi um prazer conversar com você. E eu que desejo, assim, que os pais, eles são maravilhosos, né? Eu acho que a nossa missão é acolher esses pais, que eles não desistam, né? Que é importante buscar ajuda, apoio, ter um apoiar o outro, né? A família. E eu desejo tudo de bom para eles. Te agradeço muito pela boa vontade. Tenham um ótimo final de semana. Vocês estão em casa também. Beijinhos chamados para todos e até a próxima live.